Olá, me chamo Kelly Botts, sou ginecologista e obstetra aqui na cidade de Gramado e hoje convidei a minha amiga, Fabiola, consultora de amamentação, para vir conversar com a gente sobre amamentação. Bem-vinda! Obrigada, Kelly. E aí, Fabiola, fala um pouquinho de ti. Ai, prazer primeiro estar aqui, né, conversando contigo. Prazer é todo meu. Então, na verdade, de formação eu sou nutricionista. Já sou formada, né, há bastante tempo aí. Em 2014, então, eu comecei a migrar para a área de materno infantil. E oficialmente em 2018 foi quando eu comecei, né, a trabalhar com consultoria em amamentação. E desde lá, então, né, uma caminhada, uma jornada, né? Eu acho que a gente tem muito ainda para aprender, tem muito ainda para trazer de informação. Mas é uma jornada aí que eu sou muito feliz de olhar para trás, né? E ver o quanto a gente, nesses anos todos aí, conseguiu ajudar as mulheres. E evoluiu, né? Nesse mundo, E né? ficaram conhecidas, né? Antigamente a gente quase não falava de consultora de amamentação, né? Exato. Eu mesma, a gente como médico, a gente não aprende na faculdade quase nada sobre amamentação. Na residência também não, Nem não na é o nutrição, foco, né? E aí, quando eu me vi grávida, eu me vi assim, cara, eu não sei nada, eu sou obstetra, não sei nada sobre amamentação. Aí eu fiz uma consultoria, meu primeiro pré-natal foi em Porto Alegre, fiz uma consultoria com a Dani, e foi ótimo, extremamente esclarecedor, assim, era um conhecimento que eu não tinha, né? E eu costumo dizer que médico não tem isso mesmo, até precisar dar teta, né? Até precisar amamentar. E aí eu fiz uma consultoria prévia, que foi extremamente esclarecedora. Eu sempre sugiro para os pacientes que façam uma antes do bebê nascer e uma semana depois, assim, a consultora vai na casa, né, Fabiola? Vocês têm essa forma de trabalhar para justamente observar como que é o dia a dia ali, né, o entorno daquele processo do amamentar, que também faz muita diferença, né? Então eu acho que é o mínimo, assim, uma antes do bebê nascer e uma depois que tá em casa. Foi o que eu fiz, assim, na verdade ela não foi na minha casa, eu fui na revisão de parto e ela me viu amamentando, corrigiu algumas questões, me deixou confiante, né, me deixou segura. Então, imagina, eu que sou obstetra, precisei de uma consultora e fez muita diferença no processo. Imagina quem não é da área, né? A gente ainda tem a cultura, né, de acreditar que a amamentação é algo muito instintivo da mulher, né? Então, se a mulher, né, gestou 9 meses, né, de repente ali pariu, ela vai dar conta da amamentação, ela vai saber o que fazer, o bebê vai saber como se comportar ali naquela mamada. E não é bem assim, né? Muitas se frustram, mulheres, né? Elas acham que o parto que era difícil, daí elas encaram, eelas chegam na amamentação e dizem, gente, isso aqui é muito pior. E a maioria, a gente escuta muito essa fala, né? O parto é um dia, né? Me preparei tanto pro parto, né? Estudei tanto, fui tão atrás e não me preparei nem um dia para amamentação. Né? E a amamentação é isso, né? A amamentação é um processo e é uma jornada que pode levar anos ali, né? E o parto é um evento, né? Então tem que ter a informação ainda durante a gestação. Faz toda a diferença, né? Hoje o grande preparo aí é se informar, é ter uma rede que, né, vai conseguir te alertar, te ajudar a identificar o que é o esperado e o que não é o esperado, né? Então, acho que isso são coisas que já na gestação a gente consegue trabalhar, né? Já na gestação levar essa informação, e não só para a mulher, mas para quem vai estar de rede junto, né? Então, eu sempre digo, tragam a sua rede de apoio junto para a consultoria pré-natal. Para entender, porque, né? Às vezes a mulher tá um pouco, realmente naqueles primeiros dias ali é muita informação, né? Eu sempre trago isso para as mães. Não é só a amamentação naqueles primeiros dias. É uma série de outros fatores, sentimentos, né? Então, ter pessoas ao nosso redor que realmente apoiem a amamentação, porque a gente ainda vive numa cultura que não apoia a amamentação, né? A gente ainda vive uma cultura... Finge que apoia. A gente ainda tem uma cultura que, né, se a gente for pensar, talvez, não é um apoiador real da amamentação, né? Tem a cultura ali do desmame, né? A cultura dos bicos, das mamadeiras. Então, a gente tem que estar muito bem informado, né? Já desde os primeiros dias, já desde as primeiras horas. E às vezes elas querem saber o que fazer antes, né? O que fazer antes? Eu digo, olha, antes, estuda.
te informa, né? Antes do bebê nascer, antes de realmente começar a amamentar, a única coisa que a gente pode fazer é estudar, né? Exato. Não tem laser, né? Não tem bucha vegetal, não tem solzinho que faça nada ser diferente do que o aprendizado, né? Estudar, enfim. O corpo da mulher se prepara para amamentar, né? Então as mulheres sentem essa diferença no corpo, né? É a mama que aumenta de tamanho, é a cor que muda da areola. Mamilo que aumenta. Né? A gente sente essa diferença. Areola que aumenta. Então, o corpo está se preparando. A gente não precisa interferir nada nesse sentido. Pelo contrário, quando a gente tenta ajudar, a gente atrapalha. Machuca, às vezes, porque tem cremes. O creme, inclusive, pode, né, obstruir ali aqueles ductos, podem obstruir os poros, né? A bucha vegetal, né? A gente sabe que isso, né? Poxa, não tem sentido nenhum. Né? Tem que calejar, né? As pessoas ainda falam isso, né? É uma boa, que a gente vai falar, né? Mas uma boa mamada, uma boa pega, um bom posicionamento não vai machucar a mãe, não vai machucar essa mama, né? E isso acho que é uma coisa legal de a gente pensar, né? Também, porque uma sensibilidade pode estar ali no início. E com ajustes, muitas vezes, a gente consegue zerar. Mas é muito diferente de uma dor, onde é uma dor onde a mulher não aguenta, né? Aquela cena, né? Já presenciei isso e é algo que me dói muito de ver uma mãe amamentando, chorando, com dor, né? E mordendo um paninho de dor. E às vezes é assim, né, Fabi? Ela até estudou tudo, ela tá com a pega e tal, mas é uma mama que tá muito engurgitada, acabou, né, fazendo um trauma ali, e aí pode doer, realmente. Mas a minha pega tá boa, tá... Mas é que tem outras questões, por isso que é importante o olhar da consultora, né? Porque a consultora vai ali, vai olhar aquela mama, vai observar, vai ver aquele bebê, enfim. A gente vai começar falando pra vocês, mais ou menos, assim, os tópicos principais que vocês precisam saber. E ontem mesmo a gente estava revisando para vir aqui bem afinada para falar com vocês. Que assim, não é receita de bolo, né, gente? As mamas são diferentes uma da outra, né? O mamilo de uma vai ser diferente da outra, que vai ser diferente da linguinha daquele bebê, que vai ser diferente da tonia da língua do outro bebê, enfim, do tamanho da boca, né? Exato. Ontem mesmo eu dei alta para uma paciente e aí ela disse, mas o bebê não tá botando a areola inteira na boca. Eu falei, menina, tua areola é desse tamanho. Como é que o bebê vai botar tudo dentro da boca? Exato. São as receitas de bolo, mas né? me disseram, não é. Exatamente, é a receita de bolo. Então a gente vai dar uns tópicos principais aqui para tentar ajudar vocês. Antes de tu começar, Kelly, eu lembrei, né, que eu gosto de fazer uma analogia que, como eu digo, é como um quebra-cabeça, né? Então a gente não tem como a gente querer pegar a pecinha de um e de outro, encaixar e fazer montar um quebra-cabeça perfeito ali. A gente tem que ver a situação daquela mulher, daquele bebê. É um binômio, né? Então, assim, é a mãe, é o bebê, né? É um encaixe que é quase que perfeito, que deveria ser como chave e fechadura. Mas a gente sabe que pode ter dificuldades nesse meio do caminho. Mas com manejo de informação, né? Na maioria das vezes a gente dá conta de ultrapassar essas dificuldades. Exatamente, né? A gente, com informação, fica muito mais fácil, né? Com certeza. Gente, então assim, eu separei por tópicos, tá? Posição adequada do bebê, né? O rosto do bebê tem que estar... Eu vou olhando aqui porque eu não quero perder nada, eu quero falar tudo pra vocês. O rosto do bebê tem que estar de frente pra mama, né? Nariz na altura dos mamilos. Corpo do bebê próximo da mãe. Cabeça e corpo alinhados. E o bebê bem apoiado. Isso eu tô falando sobre a posição adequada do bebê. E agora, a pega adequada. O que a gente tem que observar? Uma areola visível acima da boca do bebê. A boca bem aberta do bebê. O lábio inferior viradinho para fora, o queixinho tocando a mama, o narizinho livre e direcionar o mamilo para o céu da boca do bebê. Quando tem mamilo, né? Porque às vezes não tem. Porque às vezes o mamilo é plano ou invertido. O que observar nessa mamada, então? Idealmente, tanto o bebê quanto a mãe tem que estar com roupas adequadas, né? Não adianta a mãe estar com um sutiã de bojo aqui, empurrando a carinha do recém-nascido pro outro lado. Ele não vai conseguir mamar adequadamente, né? Também não adianta o bebê estar com uma roupa que ele não consiga ajeitar o bracinho, enfim, né? Bolas. Atrapalha. Então, tem que ser confortável, né?
A paciente também tem que estar numa posição confortável, né? Tem que estar mais relaxada e principalmente naquele início tentar apoiar os pés, né? Por isso que a gente fala das poltronas de amamentação com apoio de pé, que é legal, pode ajudar. Mas isso é bem no início, né? Depois a gente amamenta até, enfim, de qualquer jeito. O bracinho do bebê inferior, preferencialmente envolto na cintura da mãe, o pescoço do bebê levemente estendido e a mão segurando em C ou em sanduíche ou em U, o seio, né? E é mais ou menos isso, né, Fabiola? Só que assim, isso é uma receita de bolo, né? Na teoria, né? Na teoria. Porque tem mulher que não tem mamilo, tem bebê que tem a língua presa, tem N questões que depois a gente também vai falar. E aí também tem, assim, sinais indicativos de uma técnica inadequada, né? Boquinhas encovadas a cada sucção, ruídos e estalidos de língua, mamilos com áreas esbranquiçadas ou achatadas quando o bebê solta e a dor, né? Exato. Sinais de uma mamada efetiva ou eficaz. O que a gente percebe, Fábio? Pois é, na verdade, né, Kelly, eu acho que tu trouxe aí um resumão, que nem a gente diz, né? Porque quando a gente pensa em mamada efetiva, quando a gente pensa em amamentação sem dor, quando a gente pensa numa mamada ideal, o que hoje a gente escuta é isso, tem que ter uma boa pega. Como é que tá a pega? Né? Eu escuto muito isso, né? Quero que tu venha aqui em casa para avaliar minha pega. Vamos corrigir essa pega. Né? E não é só a pega, né? Muitas vezes é tão ou mais importante o posicionamento do que a pega. Menina, eu fui fotografada uma vez dando mamar pra Maria, assim, ó. Eu também tenho a foto foi pro jornal. Eu tô linda, a gente tá linda, mas assim, depois a gente avalia, cara, né? Eu tenho uma foto amamentando também há 10 anos atrás, né? E eu olho e penso, meu Deus, como que esse menino mamou? Eu tinha uma prof de Pilates que dizia ombro pra longe das orelhas. E é isso na amamentação também, né? Relaxa. Mas assim, né? Eu vou pegar a nossa modelo aqui, que eu acho que é uma forma, né, mais didática de a gente conseguir mostrar, né, desse resumo que tu trouxe, assim, tá? Eu acho que é importante a gente lembrar que cada mulher vai encontrar o seu melhor jeito de amamentar. Não existe um certo e um errado. O que importa são as mulheres encontrar a forma com que para elas fiquem confortáveis. Eu amava amamentar minha filha deitada. Exato. E aí quando meu filho nasceu, não rolou. Isso. É porque muito engraçado, não rolou. Eu arrumei uma outra forma, a gente tem um outro jeitinho ali, mas não foi igual da primeira, realmente. Então, tem que deixar sentir. O que importa é a mulher ter o conhecimento e o entendimento do que ela tem que estar atenta. Eu sempre falo isso nas consultorias pré-natais, a gente tem que saber identificar o que está errado, mesmo que a gente não saiba o porquê daquele errado. Mas eu tenho que saber, olha, esse estalido que meu bebê tá fazendo, eu sei que eu não posso, que não é certo. Eu não sei o porquê que tá acontecendo isso e talvez eu não sei fazer o manejo para isso, mas eu sei que não é o certo, né? Então esse é o grande segredo, assim, a gente conseguir passar para as mulheres, identificar o que elas precisam estar atentas na hora da amamentação. Então quando a gente pensa em amamentar um bebê para que tenha uma mamada efetiva e sem dor, primeira coisa que a gente pensa é nesse posicionamento. O posicionamento da mãe, né? Porque a gente vê muito isso, né? O bebê às vezes está lindamente mamando e a mãe, coitada, toda não errada. Vai aguentar 5 minutos ou vai sair dali com torcicolo. E daqui 2 horas ela vai ter que amamentar de novo, né? Não é uma vez ao dia, né? São 8, 10 vezes ao dia. Então tem que ser confortável. Eu brinco que a gente faz como se fosse, né, uma bolha da amamentação. É importante que tenha um copo de água, que tenha um apoio para os pés, que tenha uma almofadinha, que de repente o celular já está por perto quando a gente vai sentar para amamentar. Porque vai ser um tempo que a gente também não tem um tempo exato, mas tem que ser um tempo onde a mãe fique ali tranquila naquele momento. Então, fazendo um resumo disso que tu trouxe, né? Pega posicionamento. O que a gente precisa sempre pensar? Com o bebê, é esse posicionamento que a Kelly falou, né? Como se a gente tivesse uma régua onde tem que ficar cabeça e bumbum alinhados. Sempre coladinho no colo, né? Pertinho do corpo da mãe.
É muito comum a gente ver os bebês longe mamando. Então, fisiologicamente falando, a gente tem que estar reto. A gente também é assim, né? Quem quiser fazer o teste, mas experimenta virar o pescoço pro lado. Eu sempre falo isso pra e engolir a saliva. Você 10 fala, quadrados, né? 10. Ruim. Então, o bebê também, se ele tá com o rosto, com a barriga pra cima e o rosto virado, vai ficar desconfortável e aquele bebê não vai ter uma mamada efetiva. Então, posicionamento do bebê alinhado ao corpo da mãe. Um grande erro, sabe, Kelly? É a gente posicionar o bebê aqui para amamentar e escorar a cabeça desse bebê no nosso cotovelo. Como a gente aprende com as bonecas, né? Uhum. Numa vida inteira a gente treinou a amamentar as bonecas nessa posição. Esse bebê, em direção ao meu seio, ele fica alto. Então, quando tu colocaste ali nariz apontando pro mamilo apontando para o nariz. Uhum. Esse bebê, ele tem que ficar mais baixo. Esse posicionamento esse bebê tem que escorregar, ó. Ele tem que vir de baixo para cima, que é o que tu colocaste ali, areola em cima mais aparente e embaixo fica mais escondidinha, né? Então não é mais só a boca de peixinho, né? Que se a gente vai pro Google ali, a gente ainda vê. Boca de peixinho. Boca de peixinho é o mínimo. É a abertura de boca que vai contar. Então, para facilitar, a gente tem que estimular essa abertura de boca do bebê. Um bebê bem posicionado. E aí, quando tu falaste ali, né? A mão sustentando a mama faz com que, primeiro, eu faça o trabalho duro pro bebê. Eu sustento a mama. E ele não precisa fazer essa força de sustentação com a mama que ele vai fazer com o queixo. Se ele tiver que segurar o queixinho, segurar a mama com o queixinho, ele vai ter que botar muita força. Se eu faço isso e seguro a mama, eu facilito para o meu bebê. Então, sempre na direção da boca do bebê, né? A gente brinca, quando tu fala o sanduíche, né? Que a gente brinca, se eu vou botar a boca no sanduíche, eu não posso pressionar ele assim e tentar morder aqui. Então, dependendo da posição que eu tô, ou vai ser uma mão em C, ou vai ser uma mão em U. Tá? Então, às vezes eu preciso girar a minha mão para conseguir direcionar para a boca do bebê, tá? Segredos, eu acho, principal é estimular a boa abertura de boca. Os bebês são treináveis, então quanto mais a gente treina essa abertura de boca, quando a gente passa o mamilo, narizinho, lábio superior, esse bebê tende a virar o pescocinho para trás e tende a abrir mais a boca e a gente conseguir colocar nossa mama mais fundo na boca do bebê. O que machuca, na maioria das vezes, né, porque não é uma regra, mas na maioria das vezes o que machuca a mama da mãe é uma pega rasa. É onde aquele bebê fez pouca abertura de boca, colocou pouco mamilo dentro da boquinha e aí isso vai machucar. E a chupeta ajuda nisso, né? A chupeta treina isso. Treina isso, né, gente? Por isso que a gente não curte muito chupeta, tá, Exato. gente? A chupeta, o que ela vai fazer? Ela vai empurrar a língua para trás. Fazer ele ter uma chupetada superficial, né? E na amamentação, tudo que a gente quer é o contrário. É uma boca bem aberta e uma língua pra fora. Sabe que às vezes as pessoas me olham, porque assim, eu amamentei a minha primeira filha até os 3 anos e meio, e o meu menino tá com 1 ano e 8, 1 ano e 9, e segue mamando. Tu amamentou um tempão também, né? Também. Quanto tempo cada um? O meu mais velho mamou até os 4. A Fabiola amamentou em tandem. Né? Amamentou os 2 ao mesmo tempo. Exato. Por um bom tempo, né? E o meu mais novo mamou até os 5 anos. Isso aí, coragem, né? Chega uma hora que a gente já cansa também, mas tudo bem, né? Mas tem que ser bom. Exato. Pra mim tava bom e tava ótimo e eu não me arrependo nada. Mas isso não é uma regra, né? Isso não pode ser. Eu vou me adiantar, a gente levantar a bandeira sobre o tempo, né, Fabiola? A gente ia falar sobre o tempo. É importante vocês saberem que o tempo ideal de amamentação é de, no mínimo, exclusivamente os 6 primeiros meses, né? Só peito e até os 2 anos uma amamentação complementada com a dieta, né? Isso aí. E que esse tempo pode... Então, assim, 2 anos, gente, não é
Amamentar até os 2 anos não é amamentação prolongada, tá? Prolongada é quando passa dos 2 anos, tá? E tá tudo bem passar, vai até a idade que cada um quiser, né? Como eu disse, a minha primeira filha foi até os 3 anos e meio, o menino ainda mama. Então, assim, e não vejo nenhuma luz no fim do túnel pra ele parar de mamar ainda, mas tudo bem, né? Tá bom. Mas a gente fala muito isso, né? Porque, assim, por que será que a gente tem essa cultura do ainda mama? Né? Então ele mama, né? A gente vive numa cultura assim que ainda a gente tem alguns profissionais de um aninho, bem né? desatualizados que fazem cara feia, né? Pro lance da amamentação prolongada. Mas enfim, eu tava falando, eu fui falar de tempo porque eventualmente alguém me diz assim, ai que sorte, tu tá amamentando ainda. Ai, a minha com 3 meses parou. Aí tu olha pra aquele nenê chupando aquele bico, aquela chupeta. Não quis mais. Não quis mais. De uma hora pra outra não quis mais. Parou de pegar. Mas tu sabe, Kelly, que eu vou te dizer. Nunca vai ser culpa da mulher, né? Ou da família. Não, às vezes a chupeta é uma última alternativa que a gente usa, né? Que atira a primeira pedra quem nunca tentou. Eu tentei também. Eu sempre trago isso pras famílias. Gente, é vida real. Cada família tem sua história. Cada família vai ter sua rotina. Cada família vai ter seu contexto. Não somos nós profissionais que vamos julgar essa família, mas a decisão da família em usar ou não usar tem que ser uma decisão informada. A pessoa tem que ter noção de que pode prejudicar. Ela tem que ter a noção de que pode prejudicar. A mamadeira também, né, gente? E ter também o olhar dos sinais de que pode estar levando a uma confusão de bicos, que pode estar levando a uma confusão de fluxo, e aí ficar atento. Né? Então, acho que esse é o grande segredo, é a decisão informada. Eu sempre digo que se nas consultorias pré-natais, né, que eu abordo esses prós e contras, digamos assim, do uso, né? E a família vai tomar a sua decisão. E se a família disser, olha, eu sei de todo o impacto, eu estou sabendo, estou consciente disso, mas a gente decidiu em oferecer. Eu vou na farmácia e compro o bico para essa criança, se ela quiser. Agora, é diferente de uma família com 3 meses que diz, era meu sonho amamentar e com 3 meses ele largou. E não foi informada de que a não livre demanda por causa do bico ia atrapalhar na produção de leite. O bico artificial na boca do bebê vai alterar a motricidade e vai impedir uma mamada efetiva, né? Então, são uma série de questões que essas informações precisam ser levadas. Discutidas previamente, né? Enfim. Exatamente. Uma coisa que eu quero falar aqui hoje é porque às vezes não se fala muito, mas é muito importante a questão da posição do bebê, que a gente vai botar no berço, né? O bebê ele tem que ficar de barriga pra cima, tá, gente? Então tem muita avó que às vezes vem, não, você vai botar de barriga pra cima, vai aspirar o vômito. Gente, assim, foram feitos estudos já, tá, com relação a isso, e a posição supina de barriga pra cima não aumenta a frequência de aspiração, tá? Quando a gente deixa o bebê de lado, a chance dele virar em posição prona, que é como se fosse de bruço, e se sufocar é muito maior. Então, essa posição supina, ela, de barriga pra cima, deitadinha, assim, de barriga pra cima, ela diminuiu as chances de morte súbita justamente porque favorece a respiração adequada do bebê. Então, gente, preferencialmente, tá? Posição supina sempre. Às vezes eu até falo, eventualmente, quando o casal quer deixar de lado, mas tá sob supervisão, tá olhando, ok, né? Agora, esse bebê jamais pode ficar sozinho ali de lado. Exatamente, perfeito. O bebê, ele não vai ter um refluxo, não vai vomitar, não vai, né, engasgar por acaso, sem fazer barulho. Ele vai fazer barulho, né? Então, e o sufocamento é silencioso. Né? Então, um bebê que tá de lado e vira e, né, entra no travesseirinho é silencioso. Um possível regurgitamento e vômito vai dar barulho. Né? A família vai estar atenta a isso. Eu lembro de uma da minha filha, que eu tava operada, e eu olhei pro lado, deitadinha de barriga pra cima, ela fez isso, e eu vi jorrar leite. Menina, eu saí assim, voando pra pegar, mas doeu tanto. Nossa. Meu marido tava no banheiro naquela hora, e eu fui correndo pegar, porque assim, eu vi, né, então corre lá. O bebê tem que ficar sob supervisão, né? Sim, com certeza. O que mais? O que a gente vai falar agora? Cor do leite?
Podemos, né? Podemos Que falar tem essa questão aí da cor do leite. A gente costuma falar que o leite no início da mamada, o leite anterior... Isso é um grande comentário aqui a ser feito, né? É um leite que ele é mais composto por substâncias hidrossolúveis. Então, ele é rico em anticorpos. Ele tem uma corzinha de água de coco, assim, né? Ele é mais... uma corzinha mais fraquinha, né? Conforme essa mamada vai acontecendo, esse leite vai aumentando em substâncias como caseína. E aí aumenta, assim, esbranquece. Esbranquece um pouco o leite. E no final da mamada, ou leite posterior, ele tá mais rico em substâncias lipossolúveis. Então, ele tá mais branco mesmo, às vezes tá um pouco mais amarelado até, né? E quando a gente fala em cor de leite também, eu acho que vale a gente dar uma pincelada nessa transição do leite desde os primeiros dias do bebê. Né? Então, as pessoas insistem em dizer, né? Eu gosto muito de trazer isso porque é o que a gente escuta muito. Leite fraco. E aí, já desceu o teu leite? Né? Sim. Tu já tem leite? E eu sempre tento trazer essas seguranças para as mulheres ainda gestantes de que colostro é leite. É leite. Né? Eu chamo de leite desde o início. Não é só uma aguinha. Sim. É um leite especialíssimo para um bebê de horas, de dias. Né? Então, desde o nascimento do bebê, tem leite. Né? Isso é uma coisa, é um preparo do corpo hormonal. Né? E é interessante a gente pensar que, na verdade, o time do corpo ali, né? O clique do corpo não é nem com a saída do bebê, mas sim a saída da placenta, né? Eu digo, é no parto da placenta que o corpo se dá por conta que tá na hora de começar a fazer essa produção de leite em maior quantidade. Às vezes, inclusive, quando a placenta tá meio demoradinha para sair, a gente sugere que amamente já, né? Pra tentar estimular. Produz ocitocina, faz o útero contrair e libera a placenta. A ocitocina também é o hormônio que faz ejetar o leite. E aí eu acho que a gente entra nisso do leite anterior e do leite posterior, que é algo muito comum ainda, mas hoje a gente já não trabalha com esses dois termos, né? Porque antes o que a gente tinha de ideia? Que tinha que esvaziar uma mama para chegar no leite gordo, para o bebê se saciar, para depois trocar de mama. Fala do aplicativo. E, né, facilidades e complicações a gente tem aplicativo, do dia a dia, né? Tem mulher que marca, dei essa teta agora, faz um xizinho, vai pra outra. Hoje em dia tem aplicativo pra isso, mas a gente não gosta muito, né? Às vezes como é que se diz assim, né? Complica mais do que facilita, né? Então, não, tu fica refém daquilo, né? Também tem que ser algo mais natural, né? Então, essa ideia do ter que esvaziar a mama... completamente. Pensem, a gente fala tanto que peito é fábrica. Não é peito depósito. Não é estoque. Que durante a mamada o bebê mama até 80% do leite produzido durante a mesma mamada. Né? Então, não tem como a gente pensar num esvaziamento completo da mama. A gente não precisa pensar nisso. Mas, o que é importante a gente saber? Que o leite, ele durante a mesma mamada, ele vai mudar a sua composição. E isso está muito relacionado com a ação hormonal do corpo. Então a ocitocina é quem vai fazer isso. A ocitocina é como se ela contraísse, assim como ela contrai o útero, ela contrai os alvéolos e faz com que a gordura que está ali nas paredes dos alvéolos consiga ser liberada. Agora vamos pensar uma mãe amamentando nos primeiros dias com dor. Onde fica a ocitocina? Né? A ocitocina ela está muito relacionada a isso. Ao prazer, ao né? Relaxamento, à posição confortável, à segurança de que tu tá amamentando, de que tu tá dando conta. Então, isso é um fator muito importante. Uma mãe com dor, uma mãe insegura, numa posição desconfortável, talvez não vai ter a liberação dessa ocitocina a ponto de conseguir trazer um leite mais gordo para esse bebê. E isso muito explica as mamadas mais frequentes, explica um bebê que às vezes não ganha peso o suficiente, né? Então, é todo um contexto por trás só pra gente não ficar só no leite anterior e leite posterior, porque aí as mães ficam naquela, como que eu vou saber se eu esvaziei a mama, né? Tem algum jeito de saber? Não tem.
Né? Às vezes me diziam, tu vai sentir. Mas não é tão simples, não é tão né? simples. E até tu ter a apojadura, tu fica na dúvida, né? Porque depois que tu tem a apojadura, vamos falar da apojadura? Boa. A apojadura ela ocorre mais ou menos umas 30 horas pós-parto ali, e pode ser nos primeiros dias também, né? A apojadura, digamos assim, é quando o leite desce, né? A gente sente a mama encher, ela fica mais congesta, ela fica mais vascularizada e, enfim, é nesse momento que a gente palpa o peito e sente que ele tá mais durinho, né? E aí a gente começa a ver, talvez, mais leite branco. Exato, essa transição começa a acontecer, né? No início é esse colostro, então, né? Que realmente a coloração dele é diferente. E eu digo, é tão maravilhoso a natureza, né? Porque é exatamente o que o bebê precisa, né? É uma vacina, né? O colostro, ele vai trazer ali uma série de fatores imunológicos pro bebê recém-nascido que não tem o sangue branco, né? Não tem em outro, né? Em outro momento ali. E aí, né? 30 horas, né? 48 até 72 horas, né? É esperado que aconteça essa apojadura, essa descida do leite. E é muito rápido, né? Então, às vezes as mulheres dormem 1, 2 horas, né? Porque não vão dormir uma noite inteira, né? Vamos ser realistas aqui no início, não tem assim. Não pensem que é Disneylândia. Uma noite inteira, mas acordam, pá, a mama aumentou, tá inchada. Às vezes dá até sintomas, né? Como se fosse quase que uma gripezinha vindo, né? Então, uma dor no corpo, uma moleza. E tudo isso está relacionado com essa inflamação. Alterações de temperatura, né? Pode, e não necessariamente isso vai se caracterizar ainda uma mastite, né? Mas essas alterações, elas podem acontecer porque é uma inflamação que está acontecendo na mama, uma inflamação do bem, mas que precisa ser manejada. Né? Então não é chuveiro quente, né? Como a gente ainda vê algumas sugestões por aí, é uma inflamação, né? Então tem que ser manejada para isso não trazer nenhum tipo de prejuízo. E aí às vezes tem que fazer ordenha, né? Uma ordenha de alívio, né? Exatamente. Porque também não adianta a gente ficar tirando, né? Hoje em dia com as facilidades das bombas extratoras, né? Às vezes é muito fácil. E às vezes esse excesso de retirada hiperestimula uma produção, né? Então uma apojadura que vai levar em torno de 1 dia, 2 dias para a gente conseguir normalizar, se a gente ficar ordenhando excessivamente, isso pode se prolongar por mais dias. Então uma coisa é uma ordenha de alívio, né? Para o bebê pegar, né? E eu acho que isso era uma coisa legal, né, Kelly? Não sei se a gente fala agora, enfim, mas a questão de preparar essa mama, né, quando tá nessa apojadura. Porque o que a gente precisa observar na mama para um bebê fazer uma pega correta? É uma areola macia, flexível. E quando a gente tem a apojadura, a gente tá edemaciada. Normalmente a gente, né, pelo próprio pós-parto, então é uma mama que está endurecida, uma areola que tá enrijecida, esse bebê não vai conseguir fazer aquele abocanhar. Ele vai pegar só o mamilo ali, né? Vai machucar, vai doer, não vai fazer uma mamada efetiva, né? E aí aquele bebê vai querer ficar mamando por 1 hora, por 2 horas, e a mãe vai dizer, parece que ele nunca se sacia, e realmente, às vezes ele não se sacia. Então, a mama cheia, ok, mas a areola tem que estar flexível. E às vezes a gente precisa, nesses primeiros dias, preparar essa mama para amamentar esse bebê recém-nascido. Agora entra o preparo. Eu brinco que é como a gente querer dar quando aqui nós gaúchos, né, a gente já tomou um chimarrão entupido, né? A força que tu tem que fazer para tomar um chimarrão entupido, dá tudo aqueles sinaizinhos que a gente tem que observar que não tá dando certo a mamada. A covinha, é força extrema, é dor. Verdade. Não tinha pensado nisso. Então uma mama engurgitada, o bebê vai ter que fazer uma força tão grande que vai acabar machucando. Então a gente prepara, a gente facilita para esse bebezinho, a gente dá a mama, a gente vai oferecer a mama para esse bebê já ali prontinho. Então a gente vai fazer uma massagem de leve, né? E eu brinco com minhas pacientes, né? Eu digo que não é sovapão, né? Então não vem botar força. Já vi vídeos, né, de orientação de fazer com a mão. Gente, aquilo tá tudo inflamado, tá tudo machucado. Às vezes a gente não consegue nem com a camiseta encostar no mamilo. Quem dirá
fazer uma sova na mama. Não precisa. Tudo é jeito, não é força. Né? Então, normalmente a gente não usa força pra quase nada. Normalmente não tem necessidade nunca, né? Mas então, a massagem de leve, com movimentos circulares, sempre em direção do mamilo pra fora. Não, a gente tem a tendência, né, a fazer a massagem como pra tentar sair. Mas a massagem, ela é o contrário. Ela é em direção contrária. Quase que a gente estivesse fazendo uma drenagem linfática nessa mama, para diminuir o edema. A gente pode usar também a técnica do shaking, né? Que a gente apoia a mão embaixo, apoia uma mão em cima e dá umas leves sacudidinhas. Isso alivia muito, é quase que instantâneo. As mulheres fazem, elas chegam a... Ai, que coisa boa, porque aquilo vai aliviando. Pra circular, né? Circula sangue, diminui edema, né? E se a areola ainda tá muito endurecida, muito enrijecida, e a gente não tá conseguindo fazer essa preguinha, aí entra a ordenha de alívio. Que nos primeiros dias, Kelly, às vezes manual é mais melhor. Seguro do que tu botar uma bomba na extratora de leite. Porque a bomba, uma coisa que eu tenho visto muito é que a bomba, a gente tem que olhar o tamanho do funil que vai se encaixar, a gente tem que ver a velocidade de extração, a gente tem que ver o tempo que vai ser usado. E aí hoje, com a facilidade das bombas, as mulheres colocam de qualquer jeito, e às vezes é a bomba que machuca mais do que o bebê mamando. Então tem que ter cuidado, tá? Mas fazer essa ordenha, né? Então eu sempre falo, é treino, a gente não nasce sabendo fazer isso. Então na primeira vez talvez vai ser mais difícil, na segunda vai ser um pouco mais fácil, na terceira tu vai estar tirando de letra, né? Como se tu encostasse um dedo no outro, né? Então tu vai fazer uma leve pressão para as costas e como se tu fosse encostar um dedo no outro. Então não é deslizando os dedos, né? Não é apertando só no mamilo. Eu brinco que é como espremer uma espinha. A gente bota os dedos e como se a gente fosse tentar encostar um dedo no outro, deixando a areola no meio. Né? E aí devagarinho as mulheres vão sentindo esse alívio, areola amaciada, a gente coloca o bebê. Muito bem. Pra mamar. Muito bem. E só, né, um parênteses ainda, no engurgitamento fisiológico, né, onde a gente espera essa inflamação, se necessário, e para alívio desse desconforto inicial, a gente pode fazer depois do bebê mamar, compressinhas de água fria. Eu vou te dizer que na minha primeira pojadura foi o que me salvou. Eu sugiro para as pacientes no pós-parto fazer uso de absorventes congelados com chá, né? Exato. Então eu acabei usando para mim, eu botava um absorvente embaixo e outro em cima. Foi o que me ajudou. Dá um alívio, né? Dá um alívio, porque eu tenho mamoplastia, então eu tenho uma mama toda retalhada, né? Então não foi uma coisa tão fisiológica assim. Então eu realmente senti muita dor na minha pojadura. E na primeira. Na segunda, né? Já tava ali. O corpo já tinha o caminho. Estava tudo encaminhado. Mas realmente, assim, foi o que me ajudou, né? Esses absorventes congelados. A gente sabe que o frio, né, gente? Compressas frias, elas são analgésicas, anti-inflamatórias. Então, elas vão diminuir a sensação de desconforto, né? E o calor local, ele vasodilata, então ele, inclusive, pode aumentar a produção de leite e deixar essa mão um pouco mais congesta. E eu sempre tento, né, trazer o alerta. Essa temperatura, né, o que é quente pra mim, pode pra ti ser morno, e pro outro pode ser algo muito quente. Então não é raro a gente ver, né, mulheres que às vezes se queimam com aquelas compressas tão quentes na sensação, né, na ilusão ali de que aquilo vai aliviar. Assim como a compressa fria. Não precisa botar um gelo direto, porque vai queimar também. Né? Então o tempo de exposição dessa compressa fria não é muito tempo, é 3, 5 minutinhos só para aliviar mesmo. Eu gosto do absorvente congelado, porque conforme ele vai derretendo... É o tempo que descongela, né? Que descongela, sabe? Aí aquele uso. mesmo absorvente vai pro freezer de novo, pode ajudar, né? É isso aí. Perfeito. E alguém tem que falar esse manejo da pojadura, porque muitas mulheres se pegam, inclusive, despreparadas, né? Às vezes não tem não estão no meio, não estão nessa informação. Eu não sabia o que fazer na minha. Eu olhei e falei, gente, mas o tamanho que tá isso aqui. Tava minha mãe e meu marido. Que é isso? Daí eu apertava com a mão,
saíam umas gotinhas. Eu pensava, gente, mas tem 2 litros em cada peito. Como assim? Foi bem desafiadora a minha também. E não é só leite, né? É o edema, a inflamação, exato. né? Mas assusta. Assusta, né? É assustador. Quando tu vê do dia pra noite tua teta cheia de vasos aqui, aquela rede, aquela trama vascular aqui, melão um de cada lado, é meio assustador. É bom lembrar que é fisiológico, que é 1, 2 dias essa pojadura. Mas é meio assustador, né? Eventualmente. É hormonal, então ela vai acontecer, né? E a partir daí é a importância de a gente ter a manutenção da produção de leite, que aí não vai mais ser só hormonal, é por demanda. Né? Então, quanto mais o bebezinho mama, mais produção de leite a gente vai ter, né? E vamos falar do armazenamento? Vamos. Tirei esse leite, né? E pra quê, né? Às vezes a gente tira o leite, até vou voltar aqui, porque a ordenha, enfim, a gente faz por vários motivos, né, Fabiola? Sim. Às vezes a gente faz ordenha, assim, ó, eu até deixei anotado aqui. A gente faz ordenha, depois, tô falando lá pra frente também, né, na amamentação lá na frente. A gente faz a ordenha para manter a produção de leite, quando o bebê não suga ou tem uma sucção ineficiente, inadequada, para aliviar o desconforto de mamas cheias, para aumentar o volume de leite, para tirar leite para depois relactar, enfim. E essa ordenha pode ser feita manual ou com bomba. A gente aqui não sugere que a paciente compre a bomba antes de estar na situação, né? Deixa para comprar a bomba depois, né? Claro que a bomba elétrica é melhor do que a manual, porque, enfim, já tá cansada. Aliás, a gente fica 1 hora com a bomba, né? E ficar ali no manual realmente é mais cansativo. Mas a gente não sugere que comprem bomba antes. A gente sugere que comprem almofadas de amamentação, né? Apetrechos que vão ser significativos naquele momento. Apetrecho, vamos falar do apetrecho antes, então. O único apetrecho que é realmente legal é uma boa almofada de amamentação, né? As rosquinhas de pano, né? De tecido, são bem-vindas também, né? Sendo não tão durinhas assim. Agora, gente, não precisa comprar concha, nem rígida, nem flexível. Não precisa comprar bico de silicone. Não precisa comprar chupeta, nem mamadeira, a gente já falou. Vai ganhar, né? Vai ganhar de alguém. Alguém sempre dá. Por isso que peçam fralda no chá. O que mais que não precisa? Absorvente, né? Não precisa usar sabão específico pra mama. O que mais? Acho que é isso, né? Eu acho que a gente... acontece que hoje o mundo da amamentação, da virou um mercado, né? O céu é o limite, né? Então, assim, a gente acha que vai ser algo extremamente indispensável. E eu acho que a amamentação, quanto menos apetrecho tiver, exatamente, mais chance ela tem de fluir melhor, né? Então, assim, como tu falou da bomba, algumas mulheres vão se beneficiar com o uso da bomba nos primeiros dias, nas primeiras semanas, mas muitas vezes o manejo certo faz elas não precisarem daquele momento de ter mais essa incumbência, né? Porque aí, além de amamentar o bebê, tu vai ter que tirar a bomba, vai ter que esterilizar a bomba, vai ter que armazenar o leite, vai ter que oferecer de outras formas para aquele bebê. Então, se o manejo é bem feito, na maioria das vezes a gente consegue ultrapassar esses primeiros dias, fazendo com que essa fisiologia fique adequada a ponto de que o bebê dá conta da produção da mãe. Nem hiperestimula e nem diminui essa produção. Porque o bebê que não está mamando bem também não está estimulando a produção. Então, eu acho que essa questão do armazenamento, da retirada de leite, vai depender do contexto que a gente está. É uma ordenha de alívio, onde o bebê realmente não está dando conta daquele leite todo que a mulher está produzindo na pojadura. Talvez esse leite que a mulher vai retirar, ela não vai precisar nem oferecer para esse bebê, porque ele está mamando bem. A produção está boa, ela só está tirando por alívio. Ou, de repente, a gente vai começar a tirar leite para justamente complementar esse bebê que não está com uma mamada eficiente e tá precisando recuperar peso, e tá precisando se hidratar mais. É um bebezinho que talvez nitidamente não tá com uma ingesta legal de leite, e a gente consegue avaliar isso, né? Então a gente traz muito esse olhar do o que observar no bebê para saber se a mamada está sendo efetiva ou não. Então, em algumas situações pode acontecer de a gente ter que ordenhar o leite para oferecer para esse bebê
por vias seguras, que protejam a amamentação, até a gente dar conta desse treino, porque é um treino, o bebê aprende, né? Um dia melhor que o outro. O bebê vai aprendendo até que a gente chega ao ponto onde o bebê mama efetivamente no peito. Né? Tem casos de ordenha de leite também para doação de leite, né? Infelizmente aqui a gente não tem um banco de leite, são muito poucos bancos e postos de coleta aqui na região, mas é uma situação onde tem a ordenha de leite, então tudo vai depender do contexto, né? Então não vai ser todas as mulheres que vão precisar, né? Na minha experiência, eu não usei bomba no início ali, e eu só fui começar a fazer protocolo de retirada de leite na volta ao trabalho, com 6 meses. Eu usava também pra... É que eu produzia muito pouco leite, né? Como eu falei, eu tenho mamoplastia, eu tive necrose no mamilo. Inclusive, foram 2 mamoplastias. Mas eu comecei a juntar já com 1 mês de vida, porque eu ia voltar antes ainda, porque eu voltei. Finalizou 1 mês, eu já estava trabalhando, né? Então eu precisava que meu marido ofertasse aquele leite. E eu tirava realmente muito pouco leite, era muito frustrante. E então eu peguei um ranço da minha maquininha. Mas não foi culpa da maquininha. A maquininha era ótima, era uma swing da Medela, bem boa. Inclusive tá emprestada para uma paciente agora. Não deve ser emprestada, tá, gente? O ideal seria que cada um tivesse a sua, tá? Mas enfim, a gente dá uma esterilizadinha. Né? E aí, como que armazenar esse leite, né, Fabiola? Vamos falar pra galera. Oficialmente a nossa orientação, então, né, 12 horas na geladeira, né, ou 15 dias congelado. Potes de vidro, tampas de plástico, bocas né? mais largas, de preferência, né? Hoje até a gente tem, né, alguns saquinhos de armazenamento de leite, né? A minha, assim, se possível, eu sempre tento dar preferência pro vidro, né? O vidro a gente esteriliza bem, a gordura não fica grudada, porque o saquinho, quem já usou saquinho vai saber, né? Quando a gente tira o leite, fica gordura no saquinho. O plástico adere aquela gordura. É que nem comida, né? E tu perde a gordura do teu leite, que é uma gordura maravilhosa que tu vai dando pro teu bebê. Sim. Né? Então, preferencialmente em vidro. Né? Armazenar num freezer, né? O ideal, rotular, né, com a data, importante. Data, isso aí. Porque aí, às vezes, tu pode até jogar outro leite em cima daquele leite que tu já retirou, né? Sim. Eu tirava muito pouco cada vez que tirava, então eu botava, assim, e era bem engraçado, porque cada um ficava com uma cor. Isso. Né? Mas o que vale é a data daquela primeira lá, né? Isso aí. Esse tempo que tu disseste, né, Fabiola? 12 horas na geladeira e 15 dias no freezer. Há controvérsias, né? Mas a gente ainda mantém essa informação. Mas pode ser que daqui a pouco a pessoa tenha um outro dado e ok, mas os dados que a gente tem, que são os da Fiocruz, né? Isso. Enfim, dos bancos de leite, essa orientação. Hoje, né? A orientação do Brasil esses, né, de 12 horas na geladeira e 15 dias congelado. Existem, né, protocolos americanos, existem outros protocolos que trazem também, que são muito confiáveis, mas caso a caso, né, situações tem que ser muito bem conversado com o profissional, né, tem que ver qual que vai ser a rotina ali, né, entre a extração e o armazenamento. Então tem várias nuances aí que precisam ser conversadas de forma bem individual, né, e pontual. Muito bem. Eu aqui coloquei também umas contraindicações para amamentação. São muito poucas, gente. Então, herpes na mama, pacientes soropositivas, HIV positivo, hepatites não contraindica, tá? Doença de Chagas na fase aguda, uso de drogas incompatíveis, não só drogas ilícitas, mas antineoplásicos, por exemplo, né? Contraindicam alguns. Abscesso na mama não contraindica se não estiver ali, né? Em contato com o bebê, né? Tudo vai depender do estado geral da mãe, né? Se der, pode continuar amamentando, não vai ficar saindo pus ali no leite, né? E aí tem aquele lance também, né? Do uso de cigarro e amamentação, álcool e amamentação, comidas e amamentação. A gente sabe que comer dá pra comer de tudo. Dá pra comer de tudo. Pode comer chocolate. Se liberar. Pode comer brócolis. Pode, sim. Uma vez eu achei que eu tinha comido muito brócolis e tinha feito mal. E a menina chorou, mas aí depois a gente... Não, e as coincidências acontecem, né? A gente, quando é mãe, a gente começa a juntar uma coisa aqui, uma coisa ali, né? Então,
comi um noia, feijão né, ao meio-dia e o meu bebê chorou um pouquinho mais de noite, a gente já acha que foi o feijão e já não come esse feijão. Né? Daí no outro dia a gente resolveu comer uma sobremesa de chocolate e o bebê não dormiu de tarde, e aí a gente leu que o chocolate pode deixar o bebê mais ativo e aí a gente não come mais chocolate. E aí quando vê, a amamentação começa a ficar numa privação muito grande. Né? Assim como, papo para outro momento, mas assim como as alergias alimentares, né? Nem todos os bebês têm alergias alimentares. Então nem todas as mães precisam fazer restrições na alimentação por causa disso. Né? Então isso é algo que a gente tenta fortalecer a mulher, de que se a mulher não tem nenhuma alergia alimentar, o bebê não tem por que a gente restringir o uso de leite. Existem famílias que são mais alergênicas, né? Então, nesses casos, realmente, de repente, pode-se ter fazer um teste, uma prova terapêutica, né? Um teste terapêutico. Exato. Se bem embasado, ok. Mas, assim, só porque tem um histórico atópico na família, bem pelo contrário. A gente fala sempre, leite materno é um professor. É um professor pro intestino daquele bebê recém-nascido. Então, quando tu come e passa via leite materno aquela proteína, aquele alimento, tu tá ensinando o corpinho do teu bebê a se sensibilizar para aquele alimento. Então, restringir só tem prejuízo. Né? Então, a mulher pode consumir o que ela quiser. Contraindicações, álcool, né? Cigarro, com aqueles poréns, que eu acho que isso também é uma coisa que se conversar. A gente tem que ver qual o contexto da situação. Um bebê recém-nascido, que mama em livre demanda, que ainda não tem horário para mamar. É muito difícil de tu conseguir conduzir. Diferente de uma amamentação de 3 anos, né? Eu falo pra elas assim, ó. Quer muito tomar uma taça de vinho ou espumante? Uma dose, né? Toma uma taça. Uma taça são 2 dedos, né, gente? Não 2 dedos assim, tá? Uma tacinha. Porque a gente tem que estar sóbria, né? Pra cuidar de um bebê. Exato, não é só o álcool. Não. Para o leite, né? E aí, ok, espera 2 horas, né? Depois disso, se possível, tá? Idealmente, tomar uma taça, uma latinha, né? Nos artigos que fala ali. Isso. Espera 2 horas, né? Uma dosezinha, espera 2 horas, pelo menos. Ou tira leite, né? Exato. Por isso que eu acho que aí eu acho que entra a importância de tu ter uma rede de apoio e profissionais ao teu redor que apoiem a amamentação, né? Porque talvez tu vai perguntar para alguém que não sabe muito bem, ou vai botar no Google, vai dizer não pode. E aí tu vai te frustrar. É que é mais fácil restringir, né? Tu já vai ficar meio chateada, porque, poxa, a amamentação tá me privando de tudo, isso e não. E dá pra gente manejar isso também, né? Então, tu ter um profissional que te ajude a te guiar nessa... Porque isso é uma dificuldade, talvez, né? É uma dificuldade social, talvez, né? Então, tem que ter uma rede, tem que ter profissionais ao redor que realmente... que te acolham também, né? Sem julgamentos. Entramos talvez na ideia das medicações, né? A maioria esmagadora das medicações que a gente usa, né, assim, mais comuns, são compatíveis com a amamentação. Mas o que mais a gente escuta é... não posso tomar nada, né? Não pode tomar isso porque vai fazer mal para a amamentação. E aí isso é algo que é de uma cultura do desmame, né? Então... A gente tem um site, né, Fabíola, que é o E-Lactância. Eu até coloco ali, eu passo umas orientações para os pacientes sempre no início do pré-natal e eu coloco esse site. Porque esse é um site, é E-Lactância mesmo, assim. É um site que tu coloca o nome da droga e ele já diz, né? Risco baixo, risco moderado, risco alto. Claro, né? Uma coisa muito necessária, vai usar, né? Agora, não é tão necessário. Exato. Vou tem tratar que ser discutido com o médico ali, né? Vou tratar alguma coisa que daqui a pouco eu possa fazer uso de outra droga, dá pra alternar, né? Mas esse é um site bem interessante, que se tu não tiver um profissional pra te dar uma resposta, o site pode te ajudar a esclarecer muito bem. Até a gente profissional procura. Eu pesquiso, às vezes a pessoa vem com um negócio, eu digo, deixa eu dar uma procurada aqui, deixa eu dar uma olhada. Porque a tendência é... proibir. Né? Olha, esses tempos eu atendi uma mulher, ela teve uma dor nas costas muito forte, teve que ir pro hospital, e a orientação foi, enquanto tu estiver tomando esse medicamento, tu não pode amamentar. E aí ela veio conversar comigo, a gente pesquisou no site, compatível com a amamentação. Eu digo, olha, leva pro teu médico essa informação, conversa com ele, discute com ele sobre isso, porque é compatível com a amamentação, né? Então, acho que a mulher, às vezes, estando informada, ela salva a história dela da amamentação, né? Informação é tudo, né? Eu coloquei
coloquei aqui, Fabiola, assim, ó, algo sobre maiores dificuldades e complicações pra gente também explicar pra galera, porque nem tudo são flores, né, gente? Então, pode acontecer desse bebê não sugar ou ter uma disfunção oral. Esse bebê ele pode ter movimentos orais atípicos, em que aí ele tem que ser treinado. A paciente pode ter um atraso na descida do leite, né? Pode haver o engurgitamento mamário. E a gente também tem a mastite e o abscesso, né? Que podem acontecer. Mastite não tratada vira um abscesso, né? Mas que também nada disso contraindica a amamentação, exato, né? E todas essas complicações, essas dificuldades, elas normalmente acontecem, principalmente as lesões, pela pega inadequada, né? Pela falta do manejo ali no inicinho, né? Causa um trauma mamilar que acaba desencadeando, né? Uma mastite, enfim, uma lesão ali no mamilo. Os mamilos planos ou invertidos também são uma grande dificuldade, né? Eu acredito que sim, toda mulher pode amamentar. Mas algumas mulheres vão precisar mais apoio do que outras. Aí nas tuas mamas. Todo mamilo, né? Toda forma de mamilo é compatível com a amamentação. Mas, se a gente for pensar, o mamilo não deixa de ser um guia, um direcionamento para esse bebê. Então, quando eu aponto esse mamilo no narizinho do bebê, eu tô dando um direcionamento para ele de abertura de boca, de reflexo, de extensão do pescocinho para trás. E quando a gente tem, no caso de um mamilo plano, e que não é incomum, né, Kelly? A gente que vê mamas todos os dias aí, existem mamas de todos os tipos, de todas as cores, de todos os formatos, de tudo, né? Todos os tamanhos. E às vezes esse encaixe dificulta um pouco para esse bebê. Então tudo vai depender, que nem eu digo, o binômio. Já atendi mulheres com mamilos planos, que eu cheguei e a mulher ergue, deixa eu avaliar tua mama, ergue a mama, mamilo bem plano, e eu penso, puxa vida. E aquele bebezinho vem com tudo e amamenta lindamente, sem problema nenhum. E já atendi mulheres com um mamilo super favorável, onde é um bebê que não pega, que não consegue sustentar a pega, que não consegue fazer o vácuo, que não consegue fazer a sucção. Então, a gente não tem como dizer, tu vai ter dificuldade por ter um mamilo plano ou tu vai ter facilidade por ter um mamilo favorável. Isso nada garante nada. Não há garantia. Né? Mas, sim, se a gente tem um mamilo mais desfavorável, talvez plano, invertido, né? Às vezes um mamilo muito protuso. São situações que às vezes podem gerar uma dificuldade, principalmente, eu acho que na maioria esmagadora das vezes, no início. É um treino, é uma adaptação e muitas vezes exige um pouco mais daquela mãe. Então tem posições que podem favorecer para uma pega de um mamilo plano. Tem estratégias que a gente pode usar para tentar, né, dependendo do mamilo, a gente conseguir protuir ele um pouquinho. Porque tem mamilo que a gente considera plano, mas quando o bebê pega, né, ele maravilhosamente bem, né? E depois de um tempo de amamentação, a mãe ele até fica esses dias. Eu não tinha mamilo e agora eu esses bicos enormes aqui. Exato, né? Diferente às vezes de um mamilo invertido verdadeiro. Né? Que mesmo com estímulo, mesmo com massagem, que a diferença, me corrija fora. se eu estiver errada, mas quando vocês avaliam, o invertido ele retrai mais ainda quando estimulado, né? E o plano ele vai um pouquinho para fora, né? Exatamente. Às vezes não chega a protuir, mas a gente consegue fazer como se fosse uma preguinha, né? Uma preguinha sanduíche, assim. Lembrando que esse bebê ele não vai abocanhar o mamilo, ele tem que abocanhar maior parte da areola. Porém, o mamilo é uma facilidade para ser este guia, estimular o palato, né? Enfim. Então, assim, aqui a gente entra, né, num grande apetrecho aí que a gente falou que são os bicos de silicone, né? E o bico de silicone, em algumas situações bem individuais, em algumas avaliações bem pontuais, ele pode inclusive salvar uma amamentação. Mas ele tem que ser bem colocado, ele tem que ser bem orientado. Eu digo, a gente coloca já querendo tirar, então a gente já bota com a técnica de retirada. Porque às vezes é só um clique que aquele bebê precisa para
Um auxílio para aquele início, para iniciar. né? Exato. Né? Então, via de regra, todos os mamilos, né? Todas as mamas têm. Todas as mulheres podem amamentar. Desde que aí. bem treinadas e orientadas. E aí a gente vai tendo que fazer esse quebra-cabeça. Quais são os fatores de risco dessa mulher para ter uma pojadura que demore mais para acontecer? Uma mulher que teve diabetes gestacional, né, e não conseguiu ter um controle só pela alimentação. É uma mulher que teve algum tipo de alteração de tireoide que pode atrasar, né, uma retenção de placenta. Então, são situações que são risco para essa descida do leite, para essa amamentação se estabelecer mais cedo. Né? Fatores de risco do bebê, né, que a gente estava falando. É um bebê incoordenado, é um bebê com um frênulo lingual alterado, é um bebê mais hipotônico, é um bebê prematuro, é um bebê baixo peso. Então, nem tu brincou, nem tudo são flores. Né? Então, às vezes eu encaixo um bebê prematuro, mais hipotônico, com um mamilo favorável, uma produção de leite boa, uma mamãe segura, com uma ejeção boa, dá tudo certo. E às vezes ao contrário, eu encaixo um bebê super bem numa mãe extremamente insegura, que não tem aquela habilidade ali, né? A gente não é obrigada a ter, né? Porque a gente nunca teve um recém-nascido. A gente nunca, né? Com visita é diferente. Quando a gente vai visitar e pegar um recém-nascido, a gente pega duro, né? Quem vai visitar nunca pegou um bebê, a gente pega aquele bebê duro, assim, né? Nem respira. E com o nosso bebê pra amamentar, a gente tem que ter esse jeito. Só que isso a gente não nasce sabendo. Eu tive uma vez uma paciente que começou a chorar. Eu fui tentar auxiliar ela na amamentação e ela, ai meu Deus, mas não tá dando. Eu falei, tá, só um pouquinho. O que tu tem de compromisso agora? Ela recém tinha parido. E ela falou, nada. Eu falei, tu tem o dia inteiro pra fazer isso acontecer. Exato. Relaxa, não precisa ser exatamente agora. Exato. Tu tem o dia todo pra fazer isso. Quanta coisa tu faz em um dia, mulher? Calma, relaxa. Daqui a pouco vocês vão se acertar. Vocês estão se conhecendo. Exato. Em uma consultoria de amamentação, muitas vezes acontece isso. Uma consultoria de amamentação domiciliar ali leva 1h30, 2 horas no atendimento. Justamente por isso, porque às vezes o bebê vem pro peito, não pega, tá irritadíssimo, a gente pega, a gente acalma a mãe, a gente conversa com a mãe, a gente tenta de novo, a gente tira, a gente vai fazendo esse treino. E essa paciência, essa persistência dos primeiros dias, né, com apoio, com informação. Tentar manter uma energia não tão caótica para aquele momento, né? Faz toda a diferença. Porque a criança sente aquela energia, né? Às vezes a mãe tá ali toda atrapalhada, o pai também ali no hospital ainda. Às vezes, deixa eu pegar um pouquinho. Aí a gente pega, a pessoa fica apavorada. Eu já tive um marido que disse, não, eu vou te levar pra casa. Sim, a gente quer te eu levar sou convidada a dormir na casa das pessoas todas as vezes. Pra passar a madrugada Que comigo. milagre é esse? E às vezes é só isso, né? Eu brinco que às vezes é apertar o botão de reset. Reseta. Vamos começar de novo, vamos entender o que a gente precisa. Eticamente, profissionalmente falando, Kelly, a minha prioridade numa consultoria de amamentação sempre vai ser alimentar o bebê. Junto com isso, a gente vai manejar a produção da mãe, a gente vai manejar as dificuldades que estão acontecendo ali, a gente vai usar técnicas para aliviar a dor, né? E aí entra o laser, né? Que talvez é uma ferramenta que eu sempre gosto de reforçar, de que ela não é algo milagroso, né? Então, se eu fizer o laser e não corrigir a pega, não corrigir a mamada, não vai adiantar nada. Só que tá na moda, né? Outra coisa que tá na moda é o laser agora. E muitas pacientes vêm e me dizem, porque eu fiz o laser, foi super bom. Aí eu sempre me questiono, assim, sabe? Exato. Foi o laser ou foi o olhar que tu teve ali na mamada, né? Que bom que ajudou. Não, e ajuda, a gente sabe, claro ajuda, que né? Pode. Óbvio. E um dado que eu sempre gosto de trazer, assim, ó, na maioria das pacientes que eu atendo, 2 sessões de laser é suficiente. Aquela mãe que tá fazendo 8, 9, 10 sessões de laser, não é, para tudo. Né? Tá machucando de novo, né? Rever o que tá acontecendo, porque o laser, a função é essa, é acelerar a cicatrização, mas retirar a causa do machucado. Né? Então o laser pode auxiliar nesse engurgitamento, a gente, né, ajuda mesmo, mas não é o principal. Né? Inclusive às vezes as pacientes elas me dizem, ela fez na mama e fez ali na laceração também, fez ali o laser na cicatriz também. Ok, toda ajuda é bem-vinda, né?
Mas é importante a gente saber isso, né? É só Laser não faz milagre, só gente. uma pontinha ali, né? É a ponta Então, do iceberg. Quando bem manejado, eu acho que o laser entra como um grande aliado. Mas, né, eu sou uma profissional que eu decidi, né? Hoje eu não faço laser terapia isolada da consultoria de amamentação. Né? Se tu já tem uma consultoria de amamentação... Senão tu tá vendendo, né? Pela metade do teu serviço. Né? Eticamente falando, não consigo né? ficar inconfortável, né? Então a gente tem que olhar pro quebra-cabeça. É o que eu falo quando me pedem cesárea eletiva, né? Me pedem pra fazer. Eu digo, olha, tudo bem. Sim. Pra mim, vai ser muito mais fácil, vai ser rápido. Vou lá, te abro, te fecho em 45 minutos. Planejado. Vou pra casa, curto o resto do dia. Agora você realmente vai ficar com a barriga toda retalhada, vai ter bem mais dificuldade de cuidar do teu bebê depois. Mas se é o que tu quer, exato. tô aqui pra te... isso aí. Pra atender aos teus pedidos, né? Mas primeiro, tu vai escutar toda a minha sabatina. Exatamente. Mas dificilmente uma paciente que me procura para o laser e eu converso, eu explico, dificilmente não faz a consultoria. Exato, vai querer ficar só no laser, né? Entende o contexto. Entende, exato. Exatamente. O que faltou mais pra gente falar hoje? Gente, acho que a gente falou tudo. Pois então. Tem uma coisa que faltou falar, hein? Que pulou aí nas tuas anotações, que é da livre demanda. Gente, é verdade, livre demanda. Precisamos falar sobre isso, né? Vamos. Livre demanda é um termo aí que, né... Demanda tempo, né? Quem sabe a gente faz aí, né? Só sobre livre demanda. Né? Onde as mulheres vivem o que comem, com quanto dormem, né? Porque justamente a livre demanda é o meio do caminho, digamos, é o caminho para uma amamentação dar certo. Começa por aí, né? A livre demanda é a nossa orientação oficial, né? É o que a gente preconiza de uma livre demanda, tanto para o bebê quanto para a mãe. Né? Muito da prevenção dessas tuas dificuldades que tu trouxe. Mamadas frequentes, estava sempre a livre escrito, demanda, né? É a prevenção da mastite, é a prevenção do engurgitamento mamário, é a prevenção de isso levar a um abscesso, a uma baixa produção de leite. Então, livre demanda é importante a gente falar porque a gente saiu de um padrão de amamentar de 3 em 3 horas. E é muito interessante, né? Não sei se tu já te perguntou isso, da onde veio essa orientação, né? De onde surgiu o amamentar de 3 em 3 horas? Nunca parei pra pensar. E isso vem, infelizmente, Kelly, da indústria, da fórmula. Qual a orientação quando a gente complementa um bebê com fórmula? De 3 em 3 horas. Sim. Né? Em bebês internados, né? UTIs, onde tem uma rotina, onde precisa ter um controle, vai ter essa orientação por questões médicas, por questões ali específicas. Mas uma amamentação no peito, exclusiva, leite materno, tem que ser em livre demanda. É diferente de a gente olhar a livre demanda, que é muitas vezes o que assusta as mulheres, que é a ideia do, se eu amamentar em livre demanda, eu não vou mais poder fazer nada na minha vida, eu só vou ficar sentada 24 horas amamentando esse bebê. E não é bem assim. Não. Né? Um bebê que mama efetivo, um bebê que mama bem, com transferência de leite, um bebê que mama ativo, e uma orientação, né, importante, que também é grande, dá grande pano para manga aí, se possível, amamentar em ambos os peitos, principalmente no início. Depois a coisa pode se organizar diferente, mas no início, amamentar nos 2 peitos, bebê ativo, mamou bem, o bebê vai mamar mais rápido, mais efetivo e vai ter muita chance desse bebê ter um intervalo maior entre as mamadas. E isso não significa que se ele chorar, se ele se assustar com o barulho que deu na rua, se precisar trocar uma fralda e ele se desorganizar e a gente for amamentar esse bebê, mesmo sabendo, eu sei que esse bebê está satisfeito, eu sei que esse bebê não está com fome, mas ele está precisando do peito. Né? Então, amamentar em livre demanda tem essas nuances, assim, de que não precisa ser um momento escravo, eu só faço isso, mas eu preciso entender se essas mamadas estão sendo efetivas para mim conseguir, não digo organizar as mamadas, mas é conseguir fazer essa leitura desse bebê.
né? Porque muitas vezes é um bebê que está satisfeito, que está saciado, que mamou bem e que está fazendo um resmunguinho para dormir. E aí é a oportunidade, daqui a pouco, desse pai, dessa rede de apoio, de aprender também como conduzir essa necessidade do bebê e ajudar ele a dormir. Que não necessariamente seja só no peito. Mas que peito salva tudo, salva tudo. Não tenha dúvidas. Né? Então a gente não precisa ter medo da livre. Acabei de dar mamar e ele já quer mamar de novo, eu vou acostumar ele muito mal, assim. Gente, a gente não acostuma um bebê mal botando no peito. Né? Então, a gente acostuma um marido mal não dando o bebê pra ele segurar na hora de arrotar. Exato. Não, como que o marido pode ajudar? Entra nisso tudo, né? Porque tem gente que acha, é da mãe. Não, cara, a água, venha, o marido traz a água, deixa a comidinha, bota a almofada, serve de apoio, né? Pega esse bebê e leva pra arrotar. Então o marido, ele pode ser o nosso braço direito, principalmente na amamentação, né? Então... Quem tem peito dá leite, quem não tem peito dá apoio, né? Isso aí, exatamente. Mas o marido entra nisso tudo, né, gente? Não é porque o peito é nosso que a amamentação é um tema nosso, né? O marido, ele tem que estar ali realmente... Inclusive no apoio psicológico, né? Mas isso é muito bonito, né, Kelly? Eu vejo, assim, uma evolução nisso. Com certeza. Assim, hoje, 80% das minhas consultorias de amamentação, o marido tá junto, o pai tá junto, ali tá escutando, quer entender, quer ajudar, quer ver como que pode fazer, né? Então, tá se tornando algo mais da família, né? Então, a amamentação, ela tem que ser leve, ela tem que ser prazerosa. Mas a gente não vai tirar aqui a fala de que nos primeiros dias é desafiador. Os primeiros 10 dias, o primeiro mês, onde está acontecendo às vezes aquele calibre da amamentação, onde tu ainda amamenta de um lado, vaza do outro, e aí às vezes tu acorda de noite e a tua mama tá tão cheia que tu não consegue nem encostar, e o edredom tá todo molhado. São desafios, né? Então, assim, é muito gostoso, é muito prazeroso, mas não é de graça. Tem o seu, né? O seu não desafio. Tem almoço grátis nessa vida, gente, né? Não tem um preço a se pagar. Exato. Mas vale a pena. Vale a pena. Pra nós, porque é muito gostoso pra nós. Né? Ninguém fala isso, mas é prazeroso pra mulher. Né? E nutrir, né? Nossa. É um vínculo, né? Maravilhoso. Gerar e nutrir, né? É um milagre que nos foi... E um comentário, né? Eu sei que a gente vai ficar aqui fazendo comentários daqui a pouco. Até amanhã. Aqui, né? Não, a gente já vai lá vamos finalizar, né? Mas um comentário para buscar o teu gancho, né? Que tu falaste que tu tem a mastopexia, que tem que, né, tirar um pouquinho da... né? Teve que fazer a cirurgia de redução, enfim. Eu trago de que amamentar não é necessariamente só amamentar exclusivamente. Uma mãe que amamenta e que precisa complementar também está amamentando. Então, né, a gente tem que entender que muitas vezes o complemento com o próprio leite ordenhado ou com o leite orientado pelo pediatra, mas às vezes é necessário para coisa engrenar e dar certo. E cada uma amamenta como pode. Exato. Né? Então, a gente também tem que se colocar nesse lugar. Né? Então não precisa ser os extremos. Né? Exatamente, a gente não pode ser radical em nada. Exato. Fabiola, muito obrigada. Ai, querida, obrigada. Foi demais, eu acho que ficou maravilhoso esse vídeo, hein? Gente, então tá, né? A gente vai interromper por aqui. Eu acho que a gente conseguiu falar muita coisa, tem muito assunto ainda pra falar, né? E eu vou trazer essa fada de novo aqui pra gente, se ela topar, né? Pra gente conversar sobre vários assuntos, enfim. E um beijo, gente. Até a próxima. Beijinho. Tchau. Tchau.